matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nos últimos 2 programas, nós temos falado sobre a consciência, o estar consciente. E mostramos que isso nada mais é do que estar completamente presente no aqui e no agora. Mostramos também que esse processo que existe de estar presente no aqui e agora, de estar consciente em tudo que nós fazemos, na verdade, existem várias formas de treinar isso, porque isso só se sedimenta na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, quando se torna um hábito. Aristóteles já falava sobre isso, essa questão do hábito, na Ética Nicômaco, o livro que ele escreveu para o filho dele. E é importante que nós tenhamos essa percepção. Se nós não transformarmos isso num hábito, não vai ser de... Pode, uma pessoa que faça, vamos dizer, uma meditação uma vez por semana, pode até ter algum resultado, não digo que não vai ter algum, mas não vai se transformar numa coisa para o seu dia a dia, em algo que vai transformar realmente a vida dela, não só externamente, a nível de saúde, como internamente. Então, é importante, muito importante, que nós transformemos esse processo de estar presente sempre no aqui e no agora, num hábito. O hábito é uma coisa que você pode fazer com uma conotação positiva ou negativa, né? As pessoas adquirem vícios porque se habituam a fazer alguma coisa que não é positiva para a vida delas constantemente, habitualmente. E aquilo vira um hábito, aí se transforma em um vício. Mas isso também pode, esse tipo de processo, pode acontecer para alguma coisa positiva, né? Mas para isso é necessário que exista aquilo que a pessoa fez, que as pessoas fazem quando adquirem vícios, que ela faça aquilo constantemente. E aí, aquilo vai se tornar, através do hábito, uma constante no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Nós falamos também dos 4 passos assim, básicos, iniciais, que eu sugiro para que se possa desenvolver esse hábito de estar presente no nosso dia a dia, presente no nosso momento presente, completamente, né, imerso no aqui e no agora, né? Essas 4 formas de exercitar a consciência, nós começamos a exercitar a consciência e inúmeros outros benefícios, porque independente disso, são formas que vão nos trazer muito mais saúde, né? E em qualquer nível, mental, físico, a todos os níveis. A primeira nós já falamos sobre ela, que é a postura, que seria desintoxicar o corpo, a coluna vertebral, né? Das suas pressões, das suas tensões. Seria o despertar da consciência no corpo. Nós falamos sobre isso no último programa, né? E destacamos o fato de como, na verdade, quando as tensões, até os encolhimentos que nós temos na coluna, são resultados de pressões que nós aceitamos carregar, de pesos que nós aceitamos receber, muitas vezes, de outras pessoas, e mesmo quando vem de cobranças nossas mesmo, né? E nós aceitamos receber e carregar aquilo e não lidamos com isso da forma como deveria ser. E aquilo, então, em vez de ser questões que passam a ser resolvidas, passam a ser pesos que nós passamos a carregar, né? Falamos também de como muitas vezes isso é usado para manipular as outras pessoas,
A pessoa adquire o problema e descobre que através do problema ela pode manipular os outros e aí ela começa a fazer uso disso. Alertamos então para tem um começo, um meio e um fim. E isso, a nossa vida, significa o nascimento, a vida em si e a morte. Isso não quer dizer obrigatoriamente que nós tenhamos que ficar doentes para morrer. O corpo passa pelo seu prazo, né? A nossa energia ancestral começa a terminar e a nossa vida termina. Então não existe a obrigatoriedade da doença. Mas o que acontece é que o uso que nós fazemos do nosso corpo normalmente é muito leviano, é muito ruim. E aí as coisas começam a surgir e nós debitamos esses problemas, a idade, quando na verdade todo o problema está no mau uso, no uso inadequado que nós fazemos, não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, né? Falamos também, eu vou frisar isso bem aqui, da necessidade de destravar os joelhos. Muitos problemas que nós temos na saúde podem ser resolvidos se nós aprendermos a destravar os joelhos. E isso você só vai conseguir através dessa presença constante no seu dia a dia, através da consciência de cada momento, porque o hábito já faz você travar, mas aí como você está consciente, você percebe e destrava, né? E sugeri que no início as pessoas dobrassem um pouco o joelho para realmente ter certeza que ele estava destravado. Porque para uma pessoa que tem o hábito de ficar com o joelho completamente travado, é muito difícil esse conceito de o que é estar travado ou não. Então, se você dobra um pouco, você pode ter certeza de que ele está destravado. Com o tempo, você pode ficar na postura normal, sem estar com os joelhos travados. Passamos para o item da respiração, e aí nós não terminamos, não deu para nós terminarmos esse item. Chegamos a falar do porquê, né, a maioria esmagadora das pessoas respira de forma errada. Nasceu respirando corretamente, mas respira de forma errada. Até mesmo crianças em ter idade já estão respirando de forma errada. É muito triste isso, para mim eu me sinto triste com isso, mas é a pura verdade. Por quê? Porque na verdade nós estamos tendo cada vez mais dificuldades em lidar com as nossas emoções. E a maneira que nós temos de suportar isso, de lidar com isso, que é um lidar não lidando, é reprimindo. E essa é a região que mais é usada para isso. Então, você tem uma emoção forte, sente uma raiva, uma tristeza muito grande que você não quer externar, você reprime e segura essas emoções todas aqui. E aí, como eu falei no começo do programa, isso se torna um hábito, né? As pessoas retesam essa região que deveria estar solta e fazendo exatamente o movimento da respiração. São esses movimentos reprimidos e retesados aqui que fazem com que a pessoa não respire corretamente, né? E esse bloqueio, né? Esse bloqueio que existe, ele passa a fazer parte da nossa respiração cotidiana. Nós aí temos como é que isso acontece. Como é que acontece? Na verdade, o nosso diafragma, que é uma cúpula que está bem ali embaixo do pulmão, entre a parte do nosso abdômen e do nosso pulmão, existe um músculo chamado diafragma. A maioria das pessoas, quando respira, ela aumenta os ombros, né? A respiração entra, ela aumenta os ombros. Ou seja, o pulmão não recebe praticamente ar nenhum, né? E na forma correta, o nosso abdômen tem que
se expandir para que o diafragma desça e a respiração possa entrar em todo o pulmão, né? Esse movimento de retesamento do abdômen é exatamente originário do que a gente tem represado. Eu contei até a história do Alexandre Lowe com William Reich, de como ele, no exercício que a gente vai mostrar agora, ele liberou muitas emoções que ele tinha presas nessa região, né? Ele, de uma forma de explosão, ele, depois de um tempo repetindo esse exercício, ele liberou essas emoções. Muita gente chega ao cúmulo, essa é a forma correta, mas antes eu queria fazer uma observação. Muita gente chega ao cúmulo de nem levantar os ombros. Tem gente que respira abrindo isso aqui, né? E aí o pulmão não cresce, porque o abdômen não saiu, a diafragma não desceu e, consequentemente, o pulmão ficou ali. Pouco aumentou. Mas existem pessoas que isso aqui nem abre, quer dizer, nem na parte superior vai haver circulação de ar. A quantidade de ar que entra no pulmão é mínima, porque ela não aumenta o abdômen e segura essa região. Então, não existe quase movimentação de ar no pulmão. Por isso vocês vão ver muitas pessoas têm problemas sérios no pulmão. Quando calha de fumar, a pessoa diz, olha, era aquela fumante, estragou o pulmão todo. Eu não estou dizendo que fumar não faz mal, não foi isso que eu disse. Mas que a principal razão do problema não é o fumo, é a respiração errada. Ou seja, você vê um número imenso de pessoas que fumam e fumam muito e que não tem problema no pulmão. E vocês veem um número imenso de pessoas que não fumam nada e têm problemas sérios no pulmão. Mas se você for ver todas essas pessoas que têm problemas no pulmão, todas elas estão respirando da forma errada. Ou seja, o ar que está dentro do pulmão está completamente viciado, está completamente intoxicado. Ela não está liberando gás carbônico como deveria. E aí surgem as doenças, que não são poucas e muitas vezes são extremamente sérias. Bom, agora eu vou pedir, por favor, Douglas, a imagem que ele acabou de colocar, que vai mostrar como é a respiração correta. Então, você na inspiração, o ar entra e o abdômen sobe. E na expiração, o ar sai e o abdômen é recolhido. Se a pessoa faz isso uma vez por semana, numa aula de yoga ou numa outra aula em que se ensine isso, é muito bom, não discordo. Mas ela não vai conseguir transformar isso em um hábito. Para isso é necessário que ela treine todos os dias. Hábito é exatamente isso, alguma coisa que você faz de uma forma sempre constante. Então, é necessário, é imprescindível que ela transforme isso num hábito, para que ela possa respirar no seu dia a dia automaticamente. Do mesmo jeito que ela respira errado, ela vai passar a respirar corretamente. E aí nós vamos ter a outra imagem, a imagem 3, que vai detalhar esse processo que viu na lateral, para depois nós mostrarmos como fazer, né? Então, quando o ar entra, quando você inspira, o diafragma vai descer, porque você vai colocar a região abdominal para fora. E assim os pulmões vão se encher de ar. Quando você expira, você coloca o ar para fora, o teu diafragma vai subir, porque você vai recolher a região abdominal e os pulmões vão se esvaziar. Com esses movimentos, você vai ter um processo completo que vai fazer com que o ar entre e preencha todos os seus pulmões e depois ele saia, né, levando tudo que é ruim, que é tóxico para fora, e aí volta a entrar um ar puro para dentro. Como treinar isso? Vem a imagem seguinte, a imagem 4. A melhor forma de você treinar isso, da forma como é realmente necessária para que você transforme isso numa respiração automática, para que você consiga trocar daquela respiração errada, em que a maioria das pessoas normalmente faz o oposto, né? Quando inspira, o abdômen verde para fora recolhe mais ainda, que é para exatamente segurar
tudo que está represado, todas as emoções, todos os sentimentos com os quais ela não quer lidar. Então, a pessoa deitada, isso feito à noite antes de dormir, é um excelente remédio para a insônia, né? É uma forma imediata de você conseguir trabalhar isso da insônia. Então, você vai fazer aquilo que a gente mostrou naquela outra imagem, respirar, coloca a região abdominal para fora, expande. E quando o ar sai, a região abdominal é recolhida. Esse exercício deve ser feito com as duas mãos no abdômen, controlando observando, não controlando, desculpem, essa palavra não é a correta. Seria observando, né, sentindo, né, esse movimento do abdômen crescendo e descendo. O desenho aí não está com as mãos no abdômen, que é para vocês poderem observar o movimento. Uma outra coisa que é extremamente útil é no sentido da questão dos joelhos travados, que muitas pessoas deitam e travam os joelhos também. Então, vocês veem aí que a pessoa está com as pernas dobradas. Por quê? Vem a imagem seguinte, eu sugiro o uso de alguma coisa. Pode ser um rolo desse tipo, pode ser um travesseiro dobrado, alguma coisa em que você possa estar completamente relaxado, com o corpo completamente solto, mas que os joelhos permaneçam destravados. Então, que eles permaneçam daquele jeito que a gente viu na figura anterior, e para isso um uso de alguma coisa, né? Tá vendo? Eles estão com os joelhos, mas aí, para você relaxar completamente o corpo, ficar assim, você vai ter que colocar atenção nas pernas. Por isso, você coloca alguma coisa, um rolo, os travesseiros, alguma coisa que possa te deixar relaxado e confortável, e ao mesmo tempo os seus joelhos vão estar destravados, ou seja, a sua respiração vai ser 100% melhor, sem sombra de dúvida. Aqui eu quero frisar novamente uma coisa que eu sempre falo nos vários programas que eu fiz, até exclusivos sobre respiração, em que eu falei isso com mais calma e mais detalhadamente, é que no início dos exercícios a maioria das pessoas começa a sentir tonteira quando começa a fazer. Se sentir tonteira, diminui a intensidade naquele dia, pode ir parando. No dia seguinte, quando voltar, faz de novo até sentir tonteira. E com o tempo, essas tonteiras vão começando a não existir mais. Por que da tonteira? Quando uma pessoa respira da forma errada, o que acontece? O oxigênio que transita pelo corpo dela é muito pouco, é muito deficiente, está muito tóxico, né? Isso inclui o nosso cérebro. Quando você começa a respirar corretamente, a primeira coisa que vai acontecer é que seu cérebro vai receber uma dose maior de um oxigênio bom, puro. Ou seja, isso é a origem de problemas como Alzheimer, vários problemas que se iniciam, quer dizer, tudo inicia na cabeça, mas tem algumas doenças que são mais direcionadas, né? Nessas doenças, é exatamente o cérebro não está sendo oxigenado como deveria. E no início dessa oxigenação extra que ele recebe, que seria a forma correta de se respirar sempre, né? Existe essa tentativa de se adaptar a uma alimentação muito melhor, né? Você está alimentando com oxigênio o cérebro de uma forma muito melhor do que ele estava acostumado a receber, aquele oxigênio sujo, né? Intoxicado, e agora ele está recebendo um oxigênio puro, bom. Então, ele num certo tempo, ele vai precisar se adaptar àquela mudança, àquela transformação. Essa é a razão da tonteira. Então, a tonteira, na verdade, é um sinal positivo, no sentido de que você estava alimentando o cérebro de uma forma totalmente errada e agora você está começando a alimentá-lo da forma correta, né? Então tem que ter paciência e com o tempo o cérebro vai começando a ficar acostumado a ser bem nutrido, né? E aí as tonteiras vão passar completamente, você vai poder fazer o exercício o tempo que você quiser, que não vai existir problemas. Inclusive existem outros exercícios mais avançados, outros tipos de respiração, na yoga ou mesmo no Ayurveda, vários tipos de respiração bem mais fortes que ajudam na recuperação da saúde, mas nenhuma delas
nenhum desses outros métodos faz sentido se você não faz a respiração básica correta. Sem isso, é inútil o resto, né? Você não refaz o primordial, é que nem você queria fazer equação de segundo grau sem saber tabuada. Não dá. É a mesma coisa aqui. Então, o primeiro passo é aprender a respirar corretamente. Se a pessoa sabe respirar corretamente, ela pode fazer inúmeros exercícios que existem com a respiração, os mais variados, alguns bem fortes, e que provocam muitos benefícios ao organismo. Mas, para quem respira errado, só esse exercício já vai provocar inúmeros benefícios, né? E é o primeiro passo, que nem aprender tabuada, né? Para poder fazer uma equação ou outra coisa qualquer em matemática. Bom, esse exercício, quando você faz isso, eu quero destacar que é uma forma de meditação. Você deitou de noite na sua cama, dobrou, destravou os joelhos e faz esse exercício, destravou os joelhos, colocando alguma coisa para poder ter o corpo relaxado e solto, e vai prestando atenção, completamente concentrado na sua respiração, no que você está fazendo. Isso é uma meditação, né? Que vai trazer os benefícios da meditação também, ou seja, do mergulho em si mesmo, né? Através de você estar limpando os seus pensamentos. Aí vem aquelas outras coisas todas que eu já falei sobre a meditação. Bom, vamos passar para o terceiro item, que é a alimentação. Para eu poder conseguir falar nos itens todos hoje, eu vou falar muito rapidamente sobre alimentação e vou fazer depois um programa falando sobre os alimentos que nos intoxicam e falando sobre alguns outros alimentos que podem ser extremamente úteis à nossa saúde, à nossa vida, uma vida alegre, né? Saudável. É importante frisar que quando se fala alimentação, no nosso caso aqui específico, como um modo de saúde, é fundamental também que a alimentação seja feita de forma consciente, né? Nós vamos expandir isso mais no outro programa sobre alimentação, mas não adianta você querer se alimentar quando a sua concentração está num programa de televisão, por exemplo, em vez de estar no que você está fazendo. Você tem que ter uma certa concentração, você tem que estar mastigando, consciente do que você está fazendo. As pessoas às vezes dizem, tem que mastigar tantas vezes. Se você mastiga essas tantas vezes sem estar presente no que você está fazendo, é inútil também. E às vezes mastigar demais até é um erro. Tudo tem que ter o seu equilíbrio, né? Mas é fundamental que você esteja atento ao que você está fazendo naquele momento, né? A sua digestão vai ser extremamente melhor, sem sombra de dúvida. Principalmente se você está vendo alguma coisa que te emociona, que ou te dá muita tristeza ou te dá muita alegria. Isso vai interferir na sua digestão. Eu só queria aqui lembrar, então, da água morna com limão, das coisas assim que eu considero básicas no processo inicial de limpeza do corpo, que seria água morna com limão, tomada também de uma forma consciente. Você tem que saber o que você está fazendo, né? A babosa, né, que é uma coisa usada internacionalmente, o país que menos se fala e se menos usa isso é o Brasil. Na Europa, a Índia é muito usado nos processos de cura. E eu trouxe um outro item, que é o chamado orimpó, na Índia, que é muito usado, inclusive, junto com a babosa, né? Mas é usado na alimentação cotidiana. Eu, por exemplo, uso na minha alimentação cotidiana muito, né? Que é isso aqui. E é uma coisa extremamente fácil de ser comprada. Qualquer supermercado vende. No próprio pacote vem escrito cúrcuma ou açafrão da terra. No próprio pacote está escrito as duas coisas, né? Vocês veem que parecem ouro mesmo. E no Ayurveda eles usam muito isso. E no Ayurveda existe uma mentalidade, como hoje em dia já muito, né, no mundo inteiro, de que você trata da sua doença através da sua alimentação. Você não precisa tomar, você toma as próprias ervas no decorrer do seu dia, junto com a sua alimentação. Você não precisa ficar tomando, não se toma remédios, alopatias, né? E isso aqui é muito usado no processo da cura das doenças, na alimentação, na própria alimentação.
Isso aqui também é usado, como eu falei, muitas pessoas quando tomam, aqui, isso, agora está passando. Muitas pessoas quando tomam o açafrão, quando tomam babosa, colocam a babosa no potinho para tomar e jogam o açafrão por cima e tomam, né? Ajuda, né? Porque você toma aquela quantidade de açafrão direto. Isso aqui você compra em qualquer mercado, não é um produto caro e é uma coisa que todas as pessoas deviam, assim como se usa alho e cebola, que é extremamente benéfico para a saúde, deviam acrescentar isso aqui. E uma dica para vocês, na hora que for refogar o alho e a cebola, coloquem, quando está assim, já um pouquinho refogado o alho e a cebola, coloquem logo a cúrcuma, porque ela refoga junto, né? O perfume é excelente e ativa muito, né, a cúrcuma. A cúrcuma, para quem não sabe, é um dos principais ingredientes do curry, né? É a cúrcuma. Só que no curry você vai ter uma série de outros componentes que, dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha, não são recomendáveis. Já a cúrcuma, qualquer pessoa pode colocar na sua comida, que só vai trazer benefícios. Já do curry, eu não posso falar isso de uma forma geral, né? Mas da cúrcuma eu posso, todo mundo deveria acrescentar isso na sua alimentação. Ela funciona muito bem para problemas no fígado, Alzheimer, Parkinson, diabetes, artrite reumatoide, doenças cardiovasculares. O porquê disso, um dos porquês, assim como a babosa a razão dela curar tantas doenças é porque ela limpa o sangue, limpa o intestino, limpa todos os capilares do corpo. A cúrcuma é porque ela é um dos melhores antioxidantes que existe. Ela elimina os radicais livres do corpo, que são os principais responsáveis por todas essas doenças que eu citei e muitas outras. Então, o motivo dela curar tanta coisa, né, é esse. Não são panaceias, nem a cúrcuma, nem a babosa, nem a água com limão. Entendeu? São produtos que têm um potencial muito grande de abranger o corpo inteiro, né? No caso da cúrcuma, sendo um desintoxicante para todo o corpo. E assim vai eliminando os radicais livres do corpo. Bom, vamos passar para o nosso próximo item, quarto item, que é a faxina mental. Uma das primeiras manifestações da pessoa que não se mantém consciente, que nunca está presente no aqui e agora, é que a cabeça dela está simplesmente lotada de pensamentos. Então, esse seria desintoxicar os nossos pensamentos, despertar a consciência para os nossos pensamentos. Quando nós começamos a aprender a fazer isso, nós começamos a perceber que os nossos pensamentos normalmente estão sempre em fuga, né? Sempre em fuga. E quando ela faz essas fugas, que ou são para antes ou para depois. O que eu quero dizer com isso? Ou são para o passado ou são para o futuro. Você começa a ter uma incongruência do seu corpo, que está aqui no aqui e agora, com a sua mente, que está lá ou cá, mas não aqui, né? E isso é uma das principais, né? O Dr. Eduardo Bach, que criou os florais de Bach, ele dizia sempre isso, né? Que é a razão básica de todas as doenças, é que você ou está lá ou está cá, você não está aqui, né? Então tem uma imagem agora, imagem 6, que vai representar isso, né? Esse paradoxo que vai existir. O seu corpo está aqui, no presente, né? Aí vem a imagem seguinte, né? Que é, onde está a sua mente? Né? E normalmente, nossa mente nunca está no presente. Ela sempre está no passado, né? Ou no futuro. O nosso presente, ele é resultado do nosso passado, mas também é o nosso presente que vai determinar o nosso futuro. É por isso, né, de uma certa forma, que o nosso corpo, em menos de um ano, está todo transformado, né? 97% do nosso corpo está totalmente novo,
mas nós continuamos com a mesma doença, né? Uma pessoa que tem um câncer, ela, em um ano de transformação do corpo dela, ela não consegue curar o câncer. Por quê? Porque a mente continua igual. A mente não estava presente no presente, ela ou estava no passado ou estava no futuro. Na imagem 8, nós vamos perceber que você tem uma seta para o passado, você tem uma seta para o futuro, mas o presente, ele é onipresente. Porque quando você estava no passado, aquele passado era o seu presente. E quando você estiver no futuro, aquele futuro vai ser o seu presente. Aí vem a imagem seguinte, que se você não se dedica ao presente, né, exatamente você vai ter consequências na sua vida futura, porque é esse seu presente que está construindo o seu passado. Se os seus pensamentos estão no passado, o seu futuro vai ser exatamente como aquele presente, que na maioria das vezes é um processo de doença grave. E não tem como ser mudado, porque você não está presente ali, você está presente em alguma coisa lá atrás. E aí como é que você pode estar preparando um futuro melhor se você não saiu do teu passado lá atrás? A tua cabeça continua a mesma. Se a sua cabeça não muda, não tem como o teu corpo mudar. Né? O corpo é um reflexo do que está dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Né? São eles que constroem, né, o nosso corpo. Na verdade, muitas pessoas associam pensamentos com a mente, mas associam de uma forma errônea, como se os pensamentos fossem a mente. A mente é um instrumento, mas os nossos pensamentos não são a nossa mente. Os nossos pensamentos estão presentes na nossa alma também. Né? É como se eles fizessem uma certa interseção entre ambas. O modo como o nosso corpo físico usa para externar nossos pensamentos é que é através da mente. Então é preciso não confundir isso. Os nossos pensamentos são energia e a energia ela é criativa. E é exatamente esse processo que gera o nosso estado no nosso corpo físico. Né? É preciso entender isso. Eu acredito e me esforço muito aqui para que nada seja simplesmente ouvido e aceito. É fundamental, fundamental em qualquer situação para que se aprenda, né, a ter autonomia, como dizia Kant, no pensamento. Né, a aprender a pensar. Então, é importante que vocês escutem o que eu falo, mas não para aceitar, mas sim para pensar, para entender. Porque na medida em que se faz isso, esses processos todos, tudo que eu estou falando, se torna consciente e fica muito mais fácil de colocar em prática. Né? Além do que, pode eliminar uma série de crenças, que o paradigma de hoje em dia o que mais faz é colocar crenças nas pessoas, porque crença vende. Né? Se eu acredito que a minha saúde vai depender de vitaminas, eu vou comprar um monte de vitaminas para poder ter boa saúde e não vai adiantar nada. Né? Então, crenças vendem. Nós passamos o nosso dia sendo agendados, sendo condicionados por propagandas, por ideias de outras pessoas que escutam e falam sem nem entenderem o que estão falando. Então, é fundamental que nós aprendamos a escutar e ouvir, como diz na Bíblia. Esse ouvir significa entender o que a outra pessoa está falando, né? Entender, ter consciência do que está sendo dito. E aí nós começamos a passar nessa frase que eu falei, nós estamos passando já para o 5º item, que é a palavra e o silêncio. Nos dias de hoje, não se ouve, não se ouve. Né? A própria pessoa, os diálogos, se você sair por aí pela rua e começar a escutar diálogo das pessoas, cada um está falando para si mesmo. Né? Fala, 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 o outro vai, fala, 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 mas aquele que falou primeiro não ouviu o que o outro disse, ou aquele depois que falou não tinha ouvido o que o outro tinha falado. Escutam assim, en passant, sabe? Mais ou menos o que o outro disse, e aí fala um pouco a respeito, e aí começa a falar das suas questões. Não, mas eu também faço isso, isso, isso e aquilo. É sempre esse processo. Não há mais um processo de troca, né?
as coisas são muito unfólicas. Nós estamos muito reduzidos ao nosso próprio umbigo. É isso que fólico quer dizer, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, nosso quinto item, a palavra o silêncio, significa nós aprendemos a desintoxicar as nossas ações. Significa nós despertarmos a consciência nas nossas ações, né? No momento que estamos falando, estarmos conscientes do que estamos dizendo. No momento que o outro está falando, nós ouvirmos, ou seja, estarmos conscientes do que o outro está nos dizendo. Isso é fundamental, não para o outro. Isso é que é interessante, né? Deus foi muito esperto quando criou o ser humano. Isso é fundamental para nós mesmos. Porque quem vai adquirir mais saúde, mais alegria, somos nós mesmos quando fizermos esse processo. Se eu desenvolvo esse processo, aprendo a ouvir o outro, e o outro que está falando comigo não faz nada disso, eu tenho que respeitar. E aí eu vou lembrar para vocês, eu trouxe duas frases de São Francisco de Assis maravilhosas. A primeira é: devemos ter cuidado para não nos enraivecermos ou nos perturbarmos com os pecados de outrem, pois a ira e a perturbação impedem a caridade em nós mesmos e nos demais. Isso ele disse há muitos anos atrás, mas parece que está sendo necessário, né? Parece não estar sendo necessário ser dito agora, porque é o que mais nós vemos, né? Eu tenho tentado mostrar nos meus programas que quando você vê coisas que você considera que não são corretas, né, que você se sente enraivecido com elas ou perturbado com elas, né, a tendência é agir, né, de uma forma agressiva, né, ir contra essas ideias de uma forma agressiva. A Marisa Ferro, que já esteve aqui conosco, no próximo programa vai falar sobre essa questão da violência. Eu, no final do programa, vou contar isso para vocês. E não é por aí, porque à medida em que quanto mais você fala nisso, mais você está dando forças aí nessa energia negativa. E vocês veem a maneira maravilhosa com que São Francisco via isso, né? A vida de São Francisco é uma coisa maravilhosa. Aquele livro que a Marisa Ferro indicou no programa que ela esteve aqui, Francisco de Assis, o Santo Relutante, é um livro maravilhoso para ser lido. Eu vou trazer num próximo programa, eu vou trazer para vocês a imagem dele com o nome direitinho. Porque mostra que São Francisco, ele não se iluminou estalando o dedo, nem foi uma conversão. Essa imagenzinha eu vou pegar daqui a pouquinho, só um segundinho, por favor. E nem foi uma coisa assim rápida, foi um processo doloroso, muito doloroso. Ele era um rapaz, era a antítese do que ele se tornou depois. Mas esse processo dele foi um processo que foi... É um caminho que ele trilhou em que ele tinha essa percepção. Foi isso que ajudou ele a se transformar na pessoa que ele se tornou depois. Foi essa compreensão que ele tinha do quanto é importante nós mudarmos para que o outro mude. Então, se eu mudo a minha forma, vamos dizer, como eu estava falando, de ouvir, de falar e de ouvir, eu não tenho que ficar preocupado com o que o outro está fazendo, eu só tenho que me preocupar no que eu estou fazendo. Isso é que é fundamental. A outra imagem, por favor, que vai complementar isso de uma certa forma, né? Quando ele diz, ao anunciardes, tem uma outra imagem para vocês acompanharem a leitura, é essa que ele já tinha colocado. Ao anunciardes a paz com vossas bocas, certificai-vos de que existe paz maior em vossos corações. Todos devem ter atraídos para a paz, a bondade e a harmonia por meio da vossa delicadeza, né? Isso é fundamental. A ação de raiva e revolta, ela não pode, ela não consegue mudar a energia do outro, né? Você só consegue essa mudança quando a sua própria energia vibra em paz. Então, quando você reage com raiva,
de uma forma perturbada, qualquer coisa que você veja, né? Você não está tendo paz dentro de você, senão você não estaria reagindo dessa forma. Então, tudo que nós precisamos, né, para poder melhorar o mundo, é mudar o mundo dentro de nós mesmos. É esse processo de mudança que vai realmente fazer com que o mundo fora de mim mude. É quando eu consigo mudar o mundo dentro de mim. Se muitas coisas ruins ainda acontecem, é porque ainda existem pessoas que não mudaram o mundo dentro de si. Não vai adiantar nós reclamarmos e falarmos, porque vai continuar do mesmo jeito. Enquanto houver gente, pessoas que têm a raiva dentro de si, isso vai se espelhar do lado de fora. Não vou ser eu que vou mudar, a não ser que eu consiga transmitir paz. E aí, o que eu vou mudar não é o mundo, mas essas outras pessoas que estão se sentindo enraivecidas por dentro. Na medida em que elas largarem essa raiva e conseguirem sentir paz dentro de si mesmas, aquilo ali não vai mais ser necessário, vai terminar, né? Eu espero que tenha ficado claro. Eu devagar vou falando, repetindo essas coisas em vários programas, porque na hora que você compreende isso, na hora que você consegue compreender esse processo, você vê o quanto ele maravilhoso é. E aí acontece uma coisa interessante, eu digo de experiência própria, né? Você não consegue entender mais como é que você não via isso antes. Quando você, algumas coisas que a gente descobre, começa a enxergar, né? Antes a pessoa olha e não vê. Um dia ela olha e vê, e aí ela pensa, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Né? Mas para isso é preciso ter paz, tranquilidade, e a gente começa a perceber essas coisas, né? Perceber que tudo que nós precisamos são duas coisas, duas. É a nossa próxima imagem, né? Precisamos ter gratidão e precisamos ter confiança, né? A imagem 12, né, por favor, é isso que nós precisamos, gratidão pela vida e confiança na vida e em mim mesmo. Tudo que eu preciso é isso, cada um de nós só precisa ter gratidão e confiança. Todo o resto só virá se houver isso. Não adianta eu querer qualquer outra coisa se eu não tiver gratidão e se eu não tiver confiança. Não, são pedidos vazios que não vão se consumar, né? Então, é fundamental que se compreenda isso aqui dentro, e para isso a gente precisa ouvir e pensar a respeito, tentar sentir isso, tentar compreender o processo que eu estou tentando passar para vocês. Bom, eu vou estar 2 semanas fora num curso de meditação Vipassana, exercício do silêncio e do mergulho em mim mesmo. E no próximo programa, quem vem é a Marisa Ferro. Ela vai para falar para vocês sobre violência, a Marisa, ela é doutora em modelagem computacional, mas ela se dedicou e é uma excelente palestrante, também uma pesquisadora muito boa em saúde espiritual. Então, vocês já viram, outra vez que ela veio aqui no programa, que o conteúdo dela é magnífico. Eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com ela. Então, vocês estão muito bem entregues, né? Na próxima sexta-feira ela vai estar aqui conversando com vocês. Para terminar nosso programa agora, nós vamos mostrar que, para que você possa ser gentil, né, para que você possa trazer paz, isso tudo que a gente falou até agora, muitas vezes você não precisa usar de palavras, né? Esse último item que a gente falou, a palavra e o silêncio, em que eu falei também uma vez, quando eu falei na peneira de Aristóteles, você ter consciência do que você está falando, se é verdade, se é útil, se é necessário, né? Então, muitas vezes, você pode transmitir muitas coisas boas sem usar a palavra. Tudo que você precisa para ser gentil é estar em paz. Isso é fundamental, como disse São Francisco. Agora, eu queria fazer uma observação. Muitas vezes, você vê pessoas que são gentis, que são simpáticos, mas porque estão sendo observados.
Quem tem um pouco de entendimento de fisionomia, de contração muscular, quem tem estudado um pouco de Paul Ekman, sabe que aquilo tudo que ela está fazendo é fingido, não está vindo de dentro, né? É porque outros estão vendo. Isso pode ser até produtivo para ela se a pessoa tem outros interesses, mas para a saúde dela, para a vida dela, para a paz interior dela, isso não só não vai ter utilidade nenhuma, como a maioria das vezes ainda é prejudicial, porque acontece aquilo que a gente mostrou na imagem. A pessoa não está no presente, ela tá ali, né, sendo uma coisa, sentindo uma coisa e está externando outra. Esse conflito é um gerador de doenças, é um dos principais geradores de doenças, né? A alegria interna é uma ação que alegra o outro. Quando você está realmente falando assim de dentro de você mesma, você contamina as outras pessoas. As outras pessoas também se sentem felizes, também se sentem alegres, né? Só que nos dias de hoje, eu ouvi há um tempinho atrás o Jô Soares falar sobre isso. Quando a pessoa é dessa forma, né, muita gente julga ela como boba. Muita gente julgava São Francisco como boba. Ele não foi aceito como as pessoas pensam, nem foi admirado como tanta gente pensa na época dele, né? O Donald Spoto até coloca que a maioria dos profetas e o próprio Cristo, na própria época, foi escorraçado, zombavam dele. E hoje em dia, quando você tenta ser simples, quando você tenta não interpretar as coisas com maldade e ser pura nos teus entendimentos e nas tuas ações, as pessoas encaram você como tola, como boba, né? Muitas vezes você percebe isso, mas se você está em paz, você percebe também que você está fazendo o teu papel e que o outro tem que aprender a fazer o dele. Então, você não tem como nem porquê se sentir envergonhada, porque muitas vezes a pessoa tem uma certa espontaneidade, uma certa leveza, né? Voltou, né? Uma certa volta a ser como criança, como está na Bíblia, mas quando começa a encontrar essa reação da parte do outro, existe uma tendência a ter vergonha. E ao contrário, né? Ela é que tem que estar bem consigo mesma e não se importar com o outro. Porque se ela está bem, né, ela também não vai querer mudar o outro, convencer de que o modo dela é que está certo. Não existe isso, porque não existe o modo certo. Cada um tem o seu modo e sofre as consequências do seu modo. Essa que é a questão. Então, é importante que a pessoa esteja bem, se sinta bem e tenha claro isso na sua cabeça, né? Tenha bem claro para que essas tentações, esses desprezos não modifiquem. E esse foi também um dos grandes médios de São Francisco. Ele não se deixava abalar por isso, né? Ele encarava com tranquilidade. A ideia central dele era se manter em paz, né? Bom, isso que eu estava falando é porque é uma coisa que é importante frisar, que isso também tem muito a ver com o paradigma que nós vivemos, em que a lei de ordem é levar vantagem, né? Quem não usurpa não consegue nada. E Deus, é só ler o Sermão da Montanha, né? Deus dá com fartura a todos. Só que às vezes nós estamos tão preocupados em tirar do outro que esquecemos de receber a nossa parte que Deus está nos dando, né? Isso acontece muito, né? Os nossos pensamentos às vezes estão tão fervilhando, a gente pede ajuda a Deus para alguma coisa, mas os pensamentos estão fervilhando tanto que Ele está dando a resposta que a gente não está ouvindo, né? Então, é preciso se colocar em paz, esvaziar a nossa mente, esvaziar os nossos pensamentos. Isso a meditação é um grande auxílio para isso. Você aprender a estar presente no aqui e agora. Não deixar que a sua mente vá para o passado ou para o futuro, que mergulhe nas suas crenças, nas suas ideias preconcebidas, que muitas vezes você te perguntar, mas por que você pensa assim? A pessoa nem sabe. Ela nem sabe por quê, ela nunca pensou a respeito. É assim, a resposta que eu costumo ouvir é assim que todo mundo pensa, é assim que todo mundo faz, né? E a pessoa vive daquele jeito e todo mundo, como disse o Hermógenes, Deus me livre de ser normal, todo mundo está doente, morrendo, você vai atrás, como um rebanho, como dizia Nietzsche, né? Vai atrás para cair no despenhadeiro, que nem a foto que eu coloquei, acho que no último programa ou no penúltimo.
Bom, então, vamos tentar aprender a ser alegres e gentis quando ninguém está vendo. Que isso seja uma mudança interior nossa. Vamos ver um videozinho que vai nos mostrar como isso é possível, né? Vamos lá. Bom, vocês viram que para sermos gentis não precisamos de palavras, né? Tudo que nós precisamos é estarmos em paz. E a gratidão e a confiança são, sem sombra de dúvida, o caminho para isso, né? Bom, estamos terminando por hoje o nosso programa. Lembramos que quem precisar da babosa, tem a imagem da babosa. Ela já vem pronta para consumo. Tem a babosa, que é a aloe vera, o mel e a geleia real. E a pessoa pode entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Essa é a babosa e ela já está pronta para consumo. É só a pessoa, quando abrir, colocar na geladeira, chacoalha ela bastante e tomar. Ou diariamente para se manter saudável, limpando sempre o sangue, ou 3 vezes ao dia, que o Frei recomenda no livro dele para quem tem algum problema de saúde. Bom, se vocês precisarem também do álcool gel higienizante, nós temos com babosa junto, que aí pode ser usado com as funções do álcool gel e também com as funções da babosa, para pessoas que têm problemas na pele, além de hidratar, em vez de deixar o álcool gel desidratar a pele, vai hidratar a pele. E quem precisar do Lota, o higienizador nasal, nós também temos, é só entrar em contato, 2237-0720. Pode ser usado ou cotidianamente, ou algumas vezes por semana, ou também para o tratamento natural de várias doenças, né? Bom, terminamos por hoje o nosso programa. Contamos sempre com vocês, sextas-feiras, ao vivo, 1h da tarde, na TV Vila Imperial, canal 19. Vocês também podem assistir através do site da TV Vila Imperial, na internet, ou através da página da TV Vila Imperial no Facebook. Lá vocês também podem assistir o nosso programa através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês também podem ter acesso a todos os nossos programas. Vocês entrem no Sintonizando Saúde no Facebook ou no YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos, e lá estão todos os nossos programas desde o primeiro programa, né? Se vocês entrarem no Facebook, na página do Sintonizando Saúde, curtirem nossa página, vocês também vão ter acesso a todas as atualizações que nós colocamos lá, além de todos os programas estarem lá. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me.
no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.